Boa noite, meu nome é Rodrigo Feitosa, sou acadêmico da UFVJM, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Hoje eu vou apresentar o seminário da disciplina de sensoriamento remoto, do professor Dr. André Medeiros. O sensoriamento remoto aplicado na agricultura de precisão. Pois bem, então o que é um sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto é um conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, através de registros de interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizando assim por sensores distantes ou remotos. E o objetivo do sensoriamento remoto é utilizar esses dados utilizados pelas essas novas tecnologias no campo e para o que? Para você ter um uso dos insumos em uma medida certa, em horário certo e em locais exatos, tendo assim redução de custo no agronegócio. Um exemplo disso é o sistema de taxa variável, que na agricultura utiliza dessas novas tecnologias para você pôr o adubo, a semente, a calagem, gessagem no local certo, em quantidade certa, através dessas novas tecnologias. Então o que você vai ter? Você vai ter uma redução menor de custo no agronegócio, porque você não vai jogar além do que você necessita, porque você vai saber certinho a quantidade que você precisa. No exemplo da pulverização, você não vai pulverizar uma área toda, se só em determinados locais você vai precisar. Com isso você vai ter um menor impacto ambiental, uma maior longevidade do solo, uma eficiência extrema no controle de pragas, maior produtividade agrícola e você vai também ter uma redução com a manutenção e assistências técnicas desses equipamentos, entre outras centenas de benefícios que você vai ter na agricultura. Então, nessas novas tecnologias, a gente vai ter os sensores ativos e passivos, que são os sensores ativos, aqueles sensores que não necessitam da luz solar, podem ser utilizados também durante a noite, além de não depender de condições atmosféricas. Já os sensores passivos são os sensores que só podem operar quando há luz solar, pois depende disso para iluminar as imagens que captura, ou seja, depende das condições da atmosfera para conseguir capturar as imagens necessárias do que ele está pesquisando, do que está sendo utilizado. Outra diferença entre esses dois sensores é que os passivos atuam na região espectral óptica, que são entre 400 nanômetros a 2.500 nanômetros. Já os ativos atuam na faixa de microondas, utilizando assim as imagens tanto do sensoriamento remoto óptico quanto também das obtidas nas microondas, que com isso vai obter maior riqueza nessas informações. Também temos sensores orbitais. O que é esses sensores orbitais? Como o Sol emite uma radiação em cima de cada objeto, então cada objeto vai apresentar uma característica dessa reflexão. Então, a partir do momento que a radiação solar expõe algum objeto, carro, solo, árvore, prédio, cada um vai ter um tipo de reflexão. Cada um vai ter uma forma de refletir, porque cada um tem uma cor. Então essa característica é chamada de albedo, índice de reflexão de um dado objeto em superfície. Então, dependendo da cor, terá uma reflexão diferente para cada objeto. Por exemplo, o branco reflete mais albedo, então quer dizer que é albedo maior. Se o branco reflete mais, tem albedo maior. Cor preta reflete menos. O preto tem a capacidade de absorver mais energia e o branco tem uma capacidade maior de refletir. Outro sensor que nós temos é o sensor terrestre. Esse sensor terrestre ele tem um nome de Weizsäcker, que ele quantifica a radiação eletromagnética que está sendo refletida pelo alvo e assim pulverizar apenas as plantas daninhas no nosso solo descoberto. Então assim, quando a gente tem plantas daninhas no solo descoberto, só vai ter elas e ele vai pulverizar só aquele local, porque só a planta daninha que vai refletir
para esse sensor para automaticamente ele fazer a pulverização do bico, né, do pulverizador, que vai ser feita essa pulverização. Então tá, como é aplicado na agricultura? A estimativa de áreas plantadas, o levantamento dessas áreas, ela tem dados agropecuários a partir desses sensores remotos, que em comparação com outras formas de levantamento, tem uma vantagem e rapidez e a precisão, além de ter um custo menor quando é utilizado em grandes escalas. Além disso, o caráter repetitivo da aquisição de imagens pelos satélites possibilita a atualização periódica da ocupação da superfície de interesse, sendo, portanto, uma boa ferramenta para classificar os usos do solo e medir o terreno. Então, sempre vai estar tendo imagens desses satélites que vai possibilitar você quantificar, olhar as diferenças e fazer comparações. Nisso também, o sensoramento remoto tem um vigor relativo nas plantas. O que seria esse vigor vegetativo? Esse vigor é a detecção da saúde das plantas, que resulta em diversos outros resultados como estimativa da produção e como outros. Isso é possível, pois a banda de radiação do NIR, que é infravermelho próximo, diferencia plantas vigorosas, que refletem mais NIR, infravermelho ele vai refletir mais, e as plantas mais fracas, que absorvem mais radiação, que é aquela questão que o branco reflete mais e o preto absorve mais. Então, quando você está tendo maior reflexão solar, ou que seja reflexão infravermelho, né, você vai ter essa diferenciação nas cores da planta. E as plantas que tiver uma reflexão boa, ela vai ser vigorosa. As plantas que tiver uma reflexão mais fraca, que refletir menos NIR, elas vão absorver mais radiação. Ou seja, essas imagens de NIR são obtidas por um satélite. São tratadas em uma equação denominada NDVI, que significa Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Que esse NDVI ele vai transformar essas leituras de NIR em tons de cores. Então, a partir dessas cores, você vai poder ver onde você está tendo maior produção, menor produção, mais praga, menos praga, através desses usos de dados. A agricultura de precisão tem sido analisada bem para o sensoriamento remoto em soja, por elevado custo que a gente tem da soja. E com essas pesquisas que vão vindo cada vez mais no sensoriamento remoto na soja, para ter uma melhor produção, né, e ter um melhor ganho. Então, o sensoramento remoto na cultura da soja está sendo aplicado de diversas maneiras na soja, utilizando VANT com câmeras multiespectrais. Essas imagens são analisadas e utilizadas para a geração de um mapa que indica a distribuição de cada campo de produção, aptos para o beneficiamento e eventual produção de sementes. Com o uso dessas câmeras termal, está sendo possível monitorar plantas em situações de seca com a ajuda de um sensor que possibilita medir a deficiência de potássio nas folhas mesmo antes de ocorrer os sintomas. Há também estudos com o uso de sensoriamento remoto para identificar sintomas de ferrugem em uma soja. Então, ou seja, são vários sensores que o sensoriamento remoto ajuda a melhorar a produção, diminuir os custos e ter uma melhor precisão, né? Ter uma melhor eficácia. Então, resumindo a agricultura de precisão, podemos perceber que a agricultura de precisão é um conjunto de práticas agrícolas que utilizam tecnologias no campo. Dessas tecnologias podemos citar inteligência artificial, internet das coisas, análise de dados por meio algoritmos, geolocalização e automação robótica, para tornar cada vez mais os processos
de cultivo mais preciso, automatizado, inteligente e independente. O objetivo da agricultura de precisão é identificar diversidade espacial e temporal no campo, em busca de melhorias no manejo das culturas, diminuir a contaminação dos solos das áreas produtivas. Isso também tem que ter um melhor aperfeiçoamento de uso de insumos agropecuários, redução dos custos de produção e aumento da produtividade, buscando sempre a proteção do meio ambiente. Analisando os dados históricos da agricultura de precisão no mundo, podemos perceber que a agricultura de precisão teve início na década de 90 no Brasil. Ela veio para potencializar a aplicação, sobretudo na produção de grãos. Como deu muito certo na década de 90 a inicialização da agricultura de precisão, nos anos 2000 houve uma implementação de políticas públicas de financiamento para pequenos e médios produtores para atualizar seus maquinários e também implementar ferramentas para não poder perder a competitividade no mercado agrícola. É importante lembrar que a agricultura de precisão ela veio para não apenas reduzir os custos no agronegócio, ela teve como principal ideia o aumento de produtividade na agricultura e tendo como ponto central o uso dessa análise de dados, desses sensores e das máquinas inteligentes. Esse conjunto é chamado Agricultura 4.0, que funde analisar esses dados da maquinários autônomos e conectar a sistemas de gestão. E, é claro, ter uma inovação em biotecnologia para aumentar o volume dessas colheitas. Então, após ter esse aparato que já foi apresentado entre o conceito, o objetivo de sensoramento remoto e da agricultura de precisão, vamos ter que falar também sobre as vantagens e desvantagens. As vantagens da agricultura de precisão é a redução do risco da atividade agrícola, redução de custo de produção, melhor controle de pragas, uma tomada de decisão mais rápida e certeira. E já as desvantagens é um alto custo de equipamento, uma complexidade de alguns softwares, fato que vai ter que exigir treinamento ou contratação de pessoas especializadas na análise de dados e ter uma distribuição de internet boa. Na agricultura 4.0, você consiste em ter um conjunto de tecnologias que busca a otimização da produção e gestão agrícola em diferentes estágios, aprimorando o controle, o monitoramento e a forma de se trabalhar por meio de tecnologias integradas como softwares e outros sistemas, tendo então uma produção agrícola tendo um maior ganho, porque você vai ter um aparato de tecnologias para te conceder um maior lucro. Com isso, para você se ter essas novas tecnologias, você tem uma necessidade de internet. E olhando historicamente sobre esse tema, o último estudo realizado com a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, percebe-se que somente 3% dos produtores rurais tinham acesso à internet no ano de 1998. Já em 2003, houve uma ampliação significativa desse percentual, passando para 29%. Entre 2008 e 2009, esse número foi para 30%. E em 2014, 39% dos produtores já tinham acesso à internet em computadores, smartphones, tablets, que faziam parte da sua rotina. Tendo certeza que o custo do obsoletismo é muito maior do que da modernização, a consequência dessa ousadia foi, desde o início, a geração de resultados muito mais sustentáveis. Segundo essa análise, a economia com o uso de adubos, sementes defensivos foi tão relevante ao investimento do sistema que logo se pagou no primeiro ano. Então, como a gente pode concluir este trabalho? A gente pode concluir que os recursos do planeta são escassos
Cada dia que passa, novas tecnologias são criadas a fim de preservar o meio ambiente, otimizar o sistema e reaproveitar ao máximo cada recurso. Hoje em dia, o tema mais discutido é a sustentabilidade. Devido a isso, a utilização da agricultura de precisão em conjunto com o sensoramento remoto tem sido uma ótima opção para ajudar o planeta. A agricultura é um ramo em que consiste em expansão devido ao crescimento populacional exponencialmente. Com isso, cada ano a produção deve ser maior que a do ano passado. Por isso, é de suma importância ter um conhecimento sobre novas tecnologias e principalmente a otimização da produção, tendo alta produtividade com poucos danos à natureza. Sem nenhuma dúvida, a utilização do sensoriamento remoto na agricultura de precisão tem sido algo revolucionário à razão e a dificuldade evidente de concorrência com seus pares mais modernos. Existe uma infinidade de estudos que mostram que a nova filosofia de gerenciamento agrícola pode aumentar a produção em até 67% e reduzir os gastos com consumo em até 50%. Gostaria de agradecer a todos e essas são as referências do meu seminário e muito obrigado.